Bom, agora a última questão, a questão de número 13 da lista 5 sobre vetores, que traz o seguinte enunciado. Implemente um programa que recebe 20 números inteiros positivos e os armazena em um vetor A. Em seguida, o programa deve separar os números pares e ímpares em dois vetores de pares e ímpares. Os números pares e ímpares devem ser armazenados nos seus respectivos vetores. Uma observação: os vetores de pares e ímpares devem ter o tamanho exato da quantidade de pares e da quantidade de ímpares. Então, como é que ficou o código? As variáveis que foram definidas aqui foi a variável do vetor A, né, que é o que vai receber os números inseridos pelo usuário, e essa variável, esse vetor A tem um tamanho indefinido. Também definir os vetores que vão alocar os números pares e o vetor que vai alocar os números ímpares, né? Eu defini logo o I, que é o índice de A, né, da posição dos vetores não, perdão, o índice dos elementos que serão inseridos no vetor A, né, as posições de cada elemento que vai ser guardado em A. Já aqui no início, porque eu me utilizei da estrutura while, né, no início desse código. Por quê? Porque aqui em cima, no enunciado, ele pede dar uma condição de que esses números devem ser inteiros e positivos. E essa condição, eu acho que é mais maleável trabalhar com o while para definir essa condição do que com o for, que trabalha mais com contador. Então, o while, né? Enquanto o i for menor que 20, que é o número que ele pede, o número de elementos que vão ser inseridos, né, pelo usuário é 20. Enquanto o i for menor que 20, vai haver a repetição dessa estrutura para que o usuário insira os números, né? E então o i tem que começar com 0, né? Porque a posição inicial dentro de um vetor é sempre 0 e vai até o 19 nesse caso. Então, vem a variável n, que foi definida aqui em cima, que que vai transformar o número que foi inserido no inteiro. E eu peço para já de início o usuário digitar um número positivo. Mas isso não me dá a segurança de que ele vai realmente digitar um número positivo. Então eu tenho que dar uma condição aqui, né? Por isso eu utilizei dentro do while desse if, que se n for maior ou igual a 0, ou seja, positivo, esse n vai ser alocado no vetor A, vai ser, né, guardado lá no vetor A. E o contador aqui vai fazer com que as posições sejam geradas para cada elemento que realmente passe por essa condição, né? Então, se o usuário inserir um número negativo, ela não vai passar por essa condição, então não vai ser alocada no vetor A e vai aparecer uma mensagem avisando ao usuário de que o número deve ser positivo. Então, essa mensagem, depois de mostrada, vai voltar para o início aqui, para a repetição, até que cumpra todas as 20 repetições, né? Até que o usuário insira todos os 20 números inteiros e positivos. Depois que isso terminar, que essa parte do código for satisfeita, vai vir, aí sim eu vou usar o for, né? Que no caso aqui, eu vou fazer a condição, eu vou trazer a condição dele, que se ele vai ser par ou se ele vai ser ímpar. Então, para isso, ele vai repetir até a quantidade do tamanho do vetor A. Por isso que eu usei essa função aqui, a.length, porque a condição I vai até um número menor do que o tamanho exato de A, né? Que no caso aqui vai ser 20. Então, até uma maneira mais fácil, se eu quisesse alterar esse código e quisesse trazer um número maior, um número menor do que 20, bastaria eu alterar aqui em 20 e não precisaria sair vendo todo o código para ver onde eu deveria alterar esse valor dos números, né? Então, dentro de for, enquanto houver essa repetição,
enquanto I for menor do que o tamanho do vetor A, vai ser repetida vai acontecer esse laço nessa repetição. Então, se o elemento que está dentro do vetor A for divisível por 2 for igual a zero, né? No caso, a divisão por 2 for igual a zero, ele é um número par, então ele vai ser o AI aqui, no caso, o elemento que está no vetor A vai ser inserido no vetor par, que eu chamei de par, né? E se ele não for, né? Se a divisão por 2 der diferente de zero, então ele vai ser um número ímpar, então ele vai ser alocado no vetor ímpar, que eu dei o nome de ímpar. Perceba que x e y aqui são os índices, respectivamente, dos vetores par e ímpar. Eles não poderiam ser o mesmo vetor que o de A, que no caso aqui eu usei o i, porque haveria o quê? Espaços vazios nos vetores par e ímpar, quando um número não fosse par, ainda que ele fosse para o vetor ímpar, o seu espaço ficaria lá vazio, mas ele existiria dentro do vetor par. Então, por isso que cada vetor aí, no caso par e ímpar, tem o seu índice específico, porque uma vez que essa condição seja satisfeita, o contador vai gerar a posição daquele elemento que entrou no vetor par, nesse caso. Se for no vetor ímpar, se satisfizer essa condição de baixo aqui, então o elemento que está no vetor A vai ser alocado no vetor ímpar e com uma posição que o contador vai dar, né? Porque ele inicia, como tem aqui nas variáveis, em zero, como é o normal de todo o vetor iniciar, a posição inicial ser zero. E aí, no final, eu trago todas as informações que deverão ser impressas na tela, dentro de uma string só. Então, eu trago números pares, o texto, né, números pares, mais o vetor par. Então, vão aparecer aqui todos os elementos pares que estavam em A, e que são pares vão aparecer aqui, logo depois desse texto. E também eu coloquei outro texto dizendo o total de pares, né, total de números pares, e para isso, para indicar o total de números pares, de elementos pares, né, que estão no vetor par, eu coloquei o tamanho do vetor par. Então, por isso, par.length, o tamanho exato. E a mesma coisa eu fiz para os números ímpares, né? E chamei alert, e alert vai chamar o quê? Resultado, que é a string que eu fiz com todas as informações. Então, a gente vai para o Gini agora para ver como é que ficou o código lá e depois fazer o teste e rodar o programa. Bom, aqui é o código já no Gini, né? A mesma coisa que tinha lá no PDF está aqui no Gini. Então, eu vou aqui para o navegador para poder executar, né? Então, eu vou digitar, são 20 números, né, que pede a questão, então eu vou digitar os 20 números, assim, o mais rápido, para que não fique tão longo o vídeo. E de propósito, eu vou digitar um número negativo para ver como é que ele se comporta, né, o programa. Então, aleatoriamente aqui alguns números. Um número negativo, menos 6, ele vai mostrar, né? Não tá aumentando. Bom, mas eu acho que dá pra ver. Ele vai mostrar aqui um número deve ser positivo, né? Então, aí, dando OK, vai voltar para a pergunta, para o prompt que pede os números para serem inseridos. Então, vamos inserir mais aqui. São 20, né?
Pronto, no final, o que é que apresenta, né? Deixa eu botar pertinho aqui. Vai aparecer, ó, números pares, todos os números pares que foram digitados, certo? O total de pares foram 11 e todos os números ímpares. O total de ímpares foi 9, foram 9 números. Então, 9 mais 11, 20, dá o total que a questão pediu, de 20 números inteiros e positivos, para serem analisados e alocados cada um nos vetores correspondentes. Então, é isso, a questão 13 é essa.